Fala galera, beleza? Vamos para mais uma aula, né? Agora a gente vai retomar as aulas teóricas para mais na frente fazer uma outra aula de exercícios, beleza? E aí, voltando, né, para esse ciclo de teoria, a gente vai começar com a aula de soluções, tá? Que é uma matéria bem importante, só que ela não cai muito na minha frente sozinha. Ela vai estar mais associada à frente de Pita, né, com a parte de estequiometria, que vai fazer estequiometria das soluções, tá? A gente vai ver mais à frente que ela é muito importante por causa da concentração, tá? Na aula de hoje a gente vai ver então o que são as soluções, dar uma definição um pouquinho, né, e as classificações que existem delas. Em seguida a gente vai ver alguns tipos de concentrações que existem, né, que geralmente aparecem nos exercícios. A gente vai trabalhar duas partes muito importantes de conta, né, com as soluções, que é a parte de diluições e a parte de mistura. E a gente vai fechar a aula com o coeficiente de solubilidade, que ele vai falar bastante sobre justamente a classificação das soluções. Tá bom? Então, começando aqui, sem mais delongas, o que é uma solução? A solução nada mais é do que um caso especial das misturas homogêneas, né? Que são aquelas misturas em que você não consegue separar as partes da sua mistura, né? E aí, geralmente são misturas homogêneas, sólido-líquido ou líquido-líquido, tá? É muito difícil aparecer alguma coisa diferente, tá? Geralmente pode aparecer com gases, né? Só que o nosso modelo de misturas não admitia uma mistura líquido-gases, por exemplo, mas as soluções elas também abarcam quando a gente consegue solubilizar um gás, tá? O que importa na final das contas é que a gente vai ter um soluto e um solvente, né? E que o soluto ele é a parte que se dissolve no solvente, tá? Então o soluto ele vai estar em menor quantidade, ele vai ser, por exemplo, o seu sal de cozinha, que você vai colocar no solvente, né, que vai estar em maior quantidade, que, por exemplo, seria a água, né? Geralmente o nosso solvente ele vai acabar sendo sempre a água, tá? Então aqui tem essa imagenzinha aqui, que a gente pode ver que o soluto, né, o salzinho, você coloca no seu solvente, que é a água, e vai dar a sua solução, tudo bem? E aí, com isso, é dessa parte que a gente vai tratar na aula de hoje, essa solução, que vai envolver o solvente e o soluto, tá? Existem basicamente 3 ou 4 tipos de classificação, tá? Vai depender do que a questão vai considerar, que é a solução insaturada, saturada, saturada com corpo de fundo e a supersaturada, tá? 4. Essa saturada com corpo de fundo, às vezes ela não vai ser tomada em conta, tá? Porque ela só é uma solução saturada que no finalzinho da solução você consegue ver o soluto, né? Então, sei lá, se você coloca muito Nescau no leite, depois que você toma todo ele, no final do seu copo vai ficar aquela mancha preta, né? Que é a parte do Nescau que não foi dissolvida no leite, tá? Então, continua sendo saturada, só que aí tem essa observação a mais. Aí tem essa imagenzinha aqui, né? São várias soluções, cada uma com um corante diferente, tá? Às vezes esse corante pode ser um composto ou realmente só um corante, tá? Sei lá, por exemplo, o hidróxido de cobre, ele tem uma cor azul, então a gente pode utilizá-lo como um corante também, tá? Passando para a parte de concentrações, é mais como se fosse tipo, unidades de concentração. Tipo, as soluções, né, como depende da quantidade de soluto que a gente vai colocar e tudo mais, a gente precisa estudar as concentrações. A gente precisa saber o quanto de soluto tem naquela solução para poder fazer as contas e tudo mais. E aí, existem várias formas de a gente calcular a quantidade de soluto. A gente pode ver pelo número de mols, pela massa, pela quantidade em percentagem e por assim em diante. Então, eu trouxe para vocês 8 tipos de concentração, tá? Existem 3 nesse slide inicial e 5 no próximo, tá? Mas os principais são 2 só, que é a molaridade e a concentração simples, tá? Então a gente vai entrar em específico em cada uma dessas unidades, em cada uma dessas concentrações, do que elas tratam, como calcula e a unidade, tá? Então a molaridade, tá? É importante, molari, ela é pelo símbolo Mzão, que ela é a quantidade de mols do seu soluto pelo volume total da solução. Então, molaridade é o número de mols do soluto pelo volume total. Geralmente vai estar em mol por litro, tá? Pode ser mol por mililitro, mas, enfim, geralmente mol por litro. E é que vai aparecer, tipo, muito. Porque na química é muito melhor você tratar com o número de mols, tá? Estequiometria, você vai trabalhar basicamente com o número de mols, né? As proporções nas reações são por número de mols, tá? Por mais que a gente consiga fazer uma proporção depois com a massa, ela vem por causa do número de mols, tá? E aí a massa vem porque massa é igual ao número de mols vezes massa molar.
Também existe a concentração simples, né, que é a quantidade de massa do seu soluto pelo volume total da solução. Então, ela vai ser basicamente a mesma coisa que a molaridade, só que ao invés de você ter o número de mols, você vai ter a massa. Tá? Então, a gente consegue até relacionar a concentração simples com a molaridade. Tá? Se eu, por exemplo, multiplicar a molaridade pela massa molar, eu chego na concentração simples. Por quê? Porque a massa é número de mols vezes massa molar. Então, concentração simples é molaridade vezes massa molar, tá? E aí, dá para fazer várias contas com isso, né? Se ele te der a concentração simples e pedir a molaridade, você pode utilizar essa relação para descobrir, tá? A unidade da concentração simples ela vai variar um pouco, porque não existe uma regra, né? Que nem na molaridade. Na concentração simples, ele pode mostrar tanto grama por litro quanto grama por mililitro. Isso às vezes é um problema, porque às vezes ele não te diz a unidade, ele fala concentração simples de tanto. E aí você não sabe se é grama por litro, grama por mililitro. Então, se ele não te disser e a resposta não tiver nítido, se é litro ou mililitro, faz os dois casos e vê o qual faz mais sentido com as respostas. Né? Provavelmente um dos casos não vai ter resposta nas alternativas. E aí você já resolveu, tá? E aí, assim, realmente é uma questão muito complicada. Se a questão for bem feita, ela vai deixar claro. Se ela for mal feita, ela pode não deixar e pode ser um problema. Tá? Mas aí realmente não tem muito o que fazer. E se realmente a questão estiver errada por causa disso, ela vai ser anulada ou o gabarito vai ser alterado. Beleza? Então não precisa se preocupar tanto. E aí, seguindo, né, na última desse slide, a molalidade. Olha a diferença. Lidade. Ela não é ridade, é lidade. Tá? Então ela tem o símbolo W. Então é que nem Mário e Wario. Mesma coisa aqui. Molaridade é o M, molalidade é o W, tá? W, você fala um L, então molali. W, molali. Ela é um pouco diferente, tá? Ela não é que nem a molaridade, que é mol por volume. Aqui é a quantidade de mols do soluto pela massa do solvente em quilo, tá? Ela é importante, na próxima aula a gente vai ver propriedades coligativas, tá? E aí se insere muito, né? Porque muitas das propriedades coligativas elas são calculadas com molalidade, tá? Que então W é o número de mols do soluto divididos pela massa do solvente e essa massa tem que estar em quilo, tá? Então vai ser 5 mols do sal de cozinha a cada 10 quilos de água, tá? Por exemplo, tem que estar em quilos, é muito importante isso, tá? Mas ela aparece quase nunca. Se ela for aparecer, ela vai aparecer com propriedades coligativas, só que quando aparece com propriedades coligativas é mais teoria, tá? Quase não tem conta que você vai ter que fazer. Então, só estou trazendo para vocês saberem o que é. Em seguida, temos outras 5 concentrações. Elas são muito parecidas entre si, por isso que eu trouxe juntas, que é percentual em massa e percentual em volume. Nada mais é do que a massa do soluto pela massa total, ou a massa ou o volume do soluto pelo volume total. E aí, como é massa sobre massa, volume sobre volume, elas não têm unidades, tá? E aí você vai ter que multiplicar por 100% para poder dar em percentagem. Então, por exemplo, você vai ter a massa do soluto sobre a massa total vezes 100%. Esse vai ser o seu percentual massa-massa. Mesma coisa para o volume. Volume do soluto sobre o volume total vezes 100% é o percentual em volume, tá? Então, por exemplo, eu coloco 5 gramas de sal de cozinha em 500 gramas de água. 500 não, numa solução, né, no final ela vai ter 500 gramas. Então, a minha massa do soluto é 5 gramas, a massa da solução é 500. Qual é a concentração massa-massa? 5 sobre 500 vezes 100%. 5 sobre 500 é 1 sobre 100, tá? Dividindo 5 em cima e embaixo. 1 sobre 100 seria 0,01, tá? Só que aí vezes 100% dá 1%, tá? Então, né, porque 0,01 vezes 100 é 1. Então, é 1% de massa-massa, né, a concentração desse soluto. E aí, mesma coisa para volume, e aí tá difícil, né? E aí, por diante, tá? Elas aparecem até que relativamente bem, tá? Essa questão de percentual, vai falar, na sua solução, 5% é DNaCl. Então, ele vai te dar a massa total, você vai jogar 5% nessa massa total, essa é a massa do seu NaCl, por exemplo, tá? Então, é uma aplicação bem direta mesmo. E a mesma coisa vale para o volume.
Os outros duas concentrações que eu vou trazer agora é a mesma coisa, só que é um caso específico para o etanol, tá? Para o álcool, tá? Que é o Grau Instituto Nacional de Peso e Medidas, grau INPM, que é a massa-massa para etanol. Então, nada mais é do que um nome diferente para o percentual em massa-massa. E o grau Gay-Lussac, que é o grau GL, que é o percentual volume-volume, só que para o álcool, tá? Isso é muito importante porque, ao invés de eles dizerem percentual em massa-massa ou percentual em volume-volume, ele vai usar o grau INPM ou o grau Gay-Lussac, tá? Aqui eu escrevi errado, para álcool ou etanol. Escreve, ignora, né? Só o etanol aqui ou só o álcool, tá? Que aí aparece aqui na embalagem, geralmente a embalagem vai trazer um dos dois graus, ou os dois juntos. Então aqui eu trouxe uma embalagem que traz os dois pra gente poder ver. Ele fala aqui, álcool etílico, 77 graus GL, 70 graus INPM. Ou seja, nesse frasco, 77% do volume é de etanol, tá? Porque o grau GL é volume, e 70% da massa é de etanol, que é o grau INPM. Geralmente vai aparecer o grau INPM, né? Então quando a gente está aqui na pandemia, por exemplo, comprando álcool para cozinha, para se higienizar e tudo mais, ele fala assim, o álcool 70. É álcool 70 o quê? 70 INPM, porque o INPM ele é o mais utilizado. Por quê? Porque a massa ela não tem tanta variação, o volume tem. Porque quando a gente junta, sei lá, 1 litro de álcool com 1 litro de água, a sua solução final não tem 2 litros. Né? Às vezes tem uma variaçãozinha. No caso do álcool e água, o volume diminui um pouco, então vai ficar tipo 1,9 litros, tá? Mas às vezes também pode ser para mais, pode ser, sei lá, 2,1. Então, como o volume ele é uma coisa que varia muito na hora que você mistura, ele não é muito utilizado. É mais fácil você utilizar a massa. Porque se eu coloco 1 kg de etanol e 1 kg de água, no final eu vou ter 2 kg de solução. Não tem como ser diferente, né? A não ser que eu tire uma parte. Tá? A massa não tem erro. Então a massa é mais utilizada. Então o grau INPM ele é mais utilizado. Se eu falar, eu quero um álcool 96 graus para você, vai ser 96 graus INPM, em massa-massa, tá bom? E aí, a última concentração que a gente vai ver é a parte por milhão ou parte por bilhão. Que é esse mesmo sentido, né, da massa-massa ou do volume-volume, que você vai utilizar o mesmo parâmetro para o soluto e o mesmo parâmetro para a solução ao todo. Então, você não vai ter unidade novamente, porque você utiliza a mesma questão em cima e embaixo. Então, na hora de dividir, ela vai sumir. E ela vai ter uma particularidade, porque ela serve muito para soluções que estão muito diluídas, tá? Então, que tem muito pouco do seu soluto, beleza? Por isso que é uma parte para cada milhão. Então, vai ser uma partícula do gás CO2 para 1 milhão de partículas no ar, tá bom? Então, vai ser mais ou menos isso. Ele vai falar, 1 ppm de CO2 no ar. Então, sabendo que é 1 ppm de CO2 no ar, você sabe que vai ser uma partícula de CO2 para 1 milhão de partículas do ar. Vai ser 1 grama de CO2 para 1 milhão de gramas de ar. É sempre o mesmo parâmetro. 1 grama, 1 milhão de gramas, tá? E a mesma coisa para o bilhão. Uma parte por bilhão é a mesma coisa, só que aí mais diluído ainda. Vai ser 1 grama de ferro, por exemplo, que eu coloquei aí, para 1 bilhão de gramas da sua solução, da sua liga metálica. E assim em diante, tá? ppm e ppb, eles aparecem muito quando a gente vai falar de poluição, tá? Porque a poluição é bem pouca, né? Tipo assim, bem pouca não. É muito diluída, né? Então, é pouca partícula poluente para o total, só que esse pouco já é suficiente para ser danoso, tá? Então, ele vai falar, no ar, a gente admite no máximo 50 ppm de CO2. 50 ppm é muito pouco, mas é porque é uma coisa danosa, né? Uma coisa negativa pra gente, que a gente não quer. Então, realmente, a gente não pode ter muito dela, beleza? Então, ppm e ppb não aparece muito, vai aparecer em poluição, e vai ser nesse sentido, ele vai falar uma partícula de CO2 para 1 milhão de partículas do ar. E aí é meio como se fosse uma concentração, tá? E aí ele vai falar, perto da minha indústria eu tenho um ar de 70 ppb. Mas o máximo que é permitido é 50 ppb. Isso está saudável ou não? Sei lá, não, ponto. Tá? Não tem muito o que fazer, não tem muita conta quando ele vai tratar de ppm e ppb. Beleza? Seguindo para a segunda parte da aula, que é a parte de contas, a gente vai ver a diluição de soluções primeiro. Tá? Porque aí ele vai te dar uma solução
ele vai te dar uma concentração, então você vai saber a quantidade de soluto, e aí ele vai querer manipular isso, tá? Porque isso é muito utilizado nos laboratórios. No laboratório de química, você não tem disponível todas as soluções possíveis em todas as concentrações possíveis para você trabalhar. Muitas vezes você vai ter uma solução padrão, né, que você vai comprar lá com a indústria sempre naquela concentração, então você vai comprar um frasco sempre com 1 mol por litro, e aí a partir desse frasco com 1 mol por litro, você vai fazendo todas as outras soluções que você precisa, aumentando ou diminuindo essa sua concentração, tá? Então, no caso da diluição de soluções, é para você diminuir a sua concentração. Você mantém a quantidade de soluto a mesma, né? Então, se você tinha 5 mols de soluto naquele frasco, ele vai continuar tendo 5 mols, só que você vai aumentar o volume. Você vai adicionar mais do solvente, que aí quando você adiciona mais solvente, você aumenta o volume e você vai diminuir a concentração. Porque, novamente, concentração, geralmente falando, né, de forma grosseira, é o soluto pelo total. Se você aumenta o total sem mexer no soluto, a sua divisão diminui, tá? Então você vai estar diluindo a sua solução, né? Diluição, diminui, beleza? A concentração, que aí rima. E aí existem, tipo, várias contas que você pode fazer com isso. Eu trouxe aqui as duas mais recorrentes, que é, tipo, como você calcula a nova concentração depois da diluição, né? Então ele vai te dar a situação inicial e vai falar que o volume final é tanto. Como é que você calcula a nova concentração? E a segunda situação é, como é que qual é o volume necessário que você precisa adicionar para você atingir uma nova concentração, né? Então meio que o volume, tipo, meio que o inverso da primeira situação. Você sabe a concentração final e você quer chegar nela. Quanto do solvente você vai precisar adicionar para atingir? E aí, com base nisso, né, vamos primeiro ver a primeira situação, e aí depois a segunda e depois esse boxzinho rosa, tá? Então, assim, a concentração, ela é sempre o número de mols sobre o volume. Se você quer calcular a nova concentração depois da diluição, a primeira coisa é você calcular, né, o volume, né, o novo volume, né? Que aí com isso você conseguiria calcular a nova concentração. Só que geralmente as questões ela não te dá a concentração e o número de mols e o volume. Ela vai te dar só a concentração e o volume. E com essas informações você já consegue descobrir qual que é o número de mols ou a massa e a partir disso fazer a nova concentração. Tá? Então assim, vamos botar aqui um exercício para ilustrar isso aqui direitinho. Aqui na solução inicial a gente vai ter uma concentração de 0,5 mol por litro e um volume inicial de 4 litros. A gente vai adicionar 1 litro de solvente, então a gente está diluindo, porque está aumentando o volume, porque a gente está colocando o solvente. Então, nosso volume final é 4, que é o início, mais 1, que foi adicionado, 5 litros. Para a gente descobrir a nova concentração, a gente pode utilizar uma fórmula, que é essa daqui, né? Que é meio que o produto entre a concentração e o volume iniciais é igual ao produto, né, da concentração e dos volumes finais. Por que isso? Bom, concentração mol por litro. Multiplica por litro, os volumes cortam e sobra só o número de mols. Então, quando a gente multiplica a concentração pelo volume, a gente vai ter o número de mols, a gente vai ter a massa, a gente vai ter essas informações sobre o soluto. No caso das diluições, o soluto ele é constante. Então, a quantidade dele sempre vai se manter. Por conta disso, o produto entre a concentração e o volume é constante também, né? Que é o que a gente coloca aqui no box rosa, tá? Então a gente pode utilizar meio que essa fórmula. Concentração e volumes iniciais, né, multiplicados, é igual à situação no final. Eu sei quais são a concentração e o volume no início, e eu sei o volume no final. Então, fica sobrando só como incógnita a minha concentração final, que é o que eu queria saber. Então a gente pode utilizar essa fórmula. Colocando essa fórmula com os valores, concentração inicial é 0,5, volume é 4. No final eu vou ter uma concentração tal e o meu volume é de 5. A gente vai resolver então essa equaçãozinha. Esqueci o nome da palavra. A gente isola a concentração final de um lado e passa todo para o outro. Para fazer isso, o 5 que multiplicava ela eu vou passar para o outro lado. Ele está multiplicando, então ele vai passar dividindo. A minha concentração final ela vai ser 0,5 vezes 4, que era o que já tinha aqui, divididos pelo 5. 0,5 divididos por 5 é 0,1.
tá? Porque tem 5 em 5, então a gente pode dividir 5 e dividir 5 aqui, tá? 0,1 vezes 4, que vai dar 0,4 mol por litro. Ora, a concentração no início era 0,5, no final é 0,4. A gente realmente diluiu, a gente diminuiu essa concentração porque adicionou 1 litro do solvente, tá? Isso aqui é uma aplicação mais direta da diluição, que é você descobrir a nova concentração a partir, né, da sua diluição. Só que tem o caminho inverso também. Qual que vai ser o volume que eu vou ter que adicionar para chegar nessa concentração final? Né? E aqui eu trouxe novamente a minha solução inicial, eu trouxe a nova concentração, que é o que eu quero atingir, e agora eu tenho que descobrir qual que é o volume que eu vou adicionar. Aí aqui eu coloquei concentração simples, só para a gente poder mudar um pouco, né, o que a gente está analisando. Mas sempre que eu colocar molaridade ou concentração simples, serve para qualquer tipo de concentração, tá? Então na minha solução inicial eu tinha 60 gramas por litro e um volume inicial de 10 litros. No final eu quero ter uma concentração de 10 gramas por litro. Então eu quero sair de 60 gramas por litro para 10 gramas por litro. Qual que vai ser o meu volume final e o quanto que eu vou ter que adicionar para chegar nesse volume final? É isso que a gente vai descobrir. E a gente vai utilizar novamente a mesma fórmula, porque a quantidade de soluto ela é constante. Então concentração vezes volume também será. Então, concentração vezes volume inicial igual a concentração vezes volume final. No início eu tinha uma concentração de 60 gramas por litro e 10 litros. Note que as unidades sempre são as mesmas. Tá? Se eu tivesse aqui 10 mililitros, eu teria que fazer essa conversão. Igual ao final, que é 10 gramas por litro de concentração, e o volume que eu quero descobrir. Isola o volume, esse 10 que está multiplicando ele vai passar dividindo, 60 vezes 10 dividido por 10. Eu tenho 10 em cima e 10 embaixo, corta ele, vai sobrar somente 60 litros. Então, o meu volume final é de 60 litros, da solução toda. Quanto que eu tive que adicionar de solvente para poder diluir essa solução e chegar nessa situação final? Ora, é só a gente fazer a variação de volume. O volume final é 60 e no início eu tinha 10. Então, a variação é 60 menos 10, que dá 50 litros. Então, para eu diluir essa solução, sair de 60 gramas por litro e chegar em 10, eu tive que adicionar 50 litros. Na hora que eu adicionei 50 litros, ele diluiu para essa nova concentração, que é bem menor. Tá? E aí aqui vamos olhar um pouquinho novamente essa questão dessa fórmula aqui no box rosa. O soluto ele é constante, então vamos olhar aqui as fórmulas. Aí eu trouxe aqui tanto para molaridade quanto para concentração simples, que são as que aparecem mais. Tá? Mas aqui a gente só vai olhar para uma porque serve para o resto. Molaridade é número de mols sobre volume. Se eu passar esse volume para o outro lado, ele vai passar multiplicando. Então o número de mols é molaridade vezes volume. Como o meu soluto ele é constante, o número de mols do soluto se mantém constante, é o mesmo. Ou seja, número de mols igual a massa molar vezes volume é uma coisa constante. Por isso que eu posso comparar o início com o fim, com o meio. Todo o desenvolvimento desse processo ele vai ter um número de mols do soluto constante. Então, a concentração vezes o volume ela é constante nas situações de diluição, tá? Essa questão aqui do número de mols igual a concentração vezes volume vale sempre. Só que ela vai ser constante somente nos casos em que o seu soluto for constante, que geralmente vai ser só a diluição, tá? Então assim, tomar um pouquinho de cuidado nesse sentido, mas sempre lembrar, falou de diluição, você pode pensar no número de mols sendo constante, ou a massa sendo constante, e aí concentração vezes volume, como dá número de mols, ou da massa, ela também vai ser constante, né? No caso do produto. E aí, vamos ver aqui, passar para o próximo slide, vai ter bastante exercício sobre isso, tá? Sobre mistura de soluções. Ela é bem parecida com a diluição, só que ela aqui vai ser diferente. Porque quando a gente está misturando soluções, eu vou ter, por exemplo, uma solução de concentração 10 e uma solução de concentração 1. E eu quero misturar para chegar com uma solução nova com uma concentração intermediária, entre 10 e 1. Sei lá, se eu quero fazer uma solução de concentração 5, eu vou ter que misturar essas duas soluções de 10 e de 1 de forma que a concentração no final dê 5. Então, agora, a concentração do soluto... Não, a concentração não. A quantidade de soluto e o volume não são constantes, eles variam. Então, eu vou ter que somar os volumes, que nem eu fazia na outra, e eu vou ter que também somar a quantidade de soluto.
tá? Porque eu estou juntando duas misturas, duas soluções diferentes. Então, a minha concentração, minha quantidade de soluto não é mais constante, tá? Então, eu não posso fazer mais aquela coisa que eu estava fazendo, né? De multiplicar a concentração pelo volume e falar que ela é igual. Não, ela agora varia, tá? Mas ainda assim, a gente vai utilizar a mesma lógica daquela fórmula para poder calcular algumas coisinhas que a gente vai ver aqui. Então, eu trouxe aqui um exemplo, né, de uma solução, né, de uma mistura de soluções em que existe o íon cloro, né, o Cl-, tá, que é o íon cloreto. A gente vai misturar a solução 1 e a solução 2, que eu coloquei aqui as situações delas. Tá? A solução 1 é uma solução de NaCl com concentração 1 mol por litro. 1 mol por litro do NaCl. Tá? Isso vai ser importante. E ela tem um volume total de 2 litros. A solução 2 é uma solução de cloreto de cálcio, o CaCl2, que tem uma molaridade de 1,5 mol por litro do sal, do CaCl2. E também tem um volume de 2 litros. No caso aqui, a gente vai misturar as duas soluções completas. Então, a gente vai utilizar 2 litros da solução 1 e 2 litros da solução 2. Né? Não necessariamente a gente vai precisar, né? Que nem naquele exemplo que eu falei, eu tenho uma solução de 10 e uma solução de 1. Nem sempre eu vou precisar utilizar o volume total delas. Tá? Às vezes eu posso colocar 1 litro de 10 e 20 litros da 1. Tá? Porque a gente vai ver que é meio que uma média ponderada isso tudo. Beleza? Bom, para eu calcular a concentração final, eu vou ter que calcular o número de mols. Porque concentração, número de mols sobre volume. Tá? No caso aqui é aquela concentração em molaridade. Porque ele me deu em molaridade, ele não me deu a massa. Então eu vou ter que calcular com base no que ele me fornece. Tá? Então vamos calcular primeiro o número de mols do Cl- na solução 1, depois na solução 2. Como vai ser uma mistura e eles vão se juntar, a gente vai somar esses dois números de mols, a gente vai somar os volumes, porque eles vão se juntar, e a gente vai ter o número de mols final e o volume final. Como a gente tem as duas informações finais, na hora que a gente coloca na fórmula de concentração, a gente vai encontrar a concentração final. Beleza? Bom, número de mols na solução 1, número de mols é concentração vezes volume, isso aqui funciona sempre. Então, molaridade é 1, volume é 2. Então, eu tenho 2 mols de Cl- na minha solução 1. Beleza? Na minha solução 2, número de mols é concentração vezes volume. Só que veja aqui, eu coloquei um número 2 na frente, não coloquei? Bom, por que eu coloquei esse número 2? Olha só, quando a gente olha a fórmula do CaCl2, para cada 1 mol do sal, eu tenho 2 mols de cloro. Ou seja, a concentração do cloro ela é 2 vezes a concentração do meu sal, porque cada sal tem 2 cloros. Então, a gente tem que fazer essa correção, tudo bem? Se fosse um FSL3, para cada 1 mol do FSL3, eu tenho 3 mols do cloro. Então, eu teria que multiplicar por 3. Tá? Então, sempre olha a fórmula, porque a concentração que ele te dá é do sal, é do composto. Só que os elementos que compõem esse composto podem variar. Eu posso ter 2, eu posso ter 1, eu posso ter 5. Então, assim, via de regra, geralmente ele vai te dar um composto que só tem 1, né? Que nem no NaCl, só tem 1 cloro. Mas se ele te der um composto que tem 2, 3, 4, 5 cloros, você vai ter que fazer essa correção, tá? Que isso aí é meio que uma proporção, uma regra de 3, uma estequiometriazinha. Então, a minha concentração do cloro é 2 vezes a concentração do sal. Então, 2 vezes a concentração do sal vezes o volume. Então, 2 vezes a concentração é de 1,5 e o volume é 2. 2 vezes 1,5 é 3, 3 vezes 2 é 6. Então, a minha solução 2 ela tem 6 mols do cloro, tá? 3 mols do sal, como cada sal tem 2 cloros, então 6 mols de cloro. Meu número de mols final do cloro vai ser 2 mais 6, 8 mols. Meu volume é 2 com 2, 4 litros. Então, minha concentração final vai ser o número de mols sobre o volume final. 8 sobre 4, 2 mol por litro. Né? Então, a gente percebe que a concentração ela é intermediária. Né? No caso aqui, a solução 2, ela tem 3 mols por litro, né, do cloro, beleza? De concentração. E a solução 1 tem 1. E aí, a gente chegou numa concentração intermediária, de 2 mols por litro do íon cloro, tá? Então, ela chegou no meio, justamente na metade, entre 1 e 3, porque os volumes são iguais, né? E isso daqui vem de onde? Né? Porque aqui até que foi relativamente fácil da gente fazer isso. Só que se ele me desse uma situação
que eu estou misturando 5 soluções. Pô, fazer esse passo a passo com 5 soluções fica muito mais extenso. Às vezes o número vai ser muito quebrado, vai ser muito chato de fazer essa conta. Então, existe meio que uma regra geral, uma fórmula geral para a gente trabalhar com mistura de soluções, que é o seguinte, vamos olhar aqui. O que eu fiz na minha situação? Eu calculei o número de mols da solução 1, da 2, somei os volumes e dividi. Vamos olhar de uma forma um pouco diferente. O meu número de mols final é o número da solução 1 mais o número de mols da solução 2. O que é o número de mols da solução 1? É o M1V1, tá? Concentração vezes volume da solução 1. O que é o número de mols da solução 2? É o M2V2. Então, a gente não substitui os valores ainda, deixa assim como letra. Então, meu número de mols final, M1V1 mais M2V2. Qual que é o meu volume final? É V1 mais V2. Simples. Então, qual que é a minha concentração final? É o número de mols final divididos pelo volume final. Mas o que é o número de mols final? O que é o volume final? É M1V1 mais M2V2, tudo isso, que é o número de mols, divididos pelo volume 1 mais volume 2. Isso aqui não parece alguma coisa na matemática? Parece. Parece a média ponderada, em que você tem como peso os volumes e o que está sendo medido, né, da média é a concentração. Então você está fazendo uma média ponderada das suas concentrações e o peso é o volume, né? Porque assim, se você coloca mais volume de uma solução, o seu resultado final vai ter uma concentração mais próxima daquela, certo? Porque ela vai estar influenciando com aquela quantidade de número de mols e com aquele volume a que você tenha uma concentração final mais parecida, mais próxima dela, beleza? Então a gente consegue extrapolar isso de uma forma geral. Quando a gente vai calcular a mistura de soluções, a sua concentração final ela vai ser a média ponderada das concentrações que você está utilizando. Então ela vai ser em cima a concentração vezes seu volume, tudo isso somando, e embaixo a soma dos volumes. Então, concentração final vai ser a soma das concentrações vezes os seus volumes, que você está adicionando. Então, M1, V1, mais M2, V2, mais M3, V3, mais M4, V4, até o quanto ele tiver, divididos pelos pesos, que são os volumes. Então, V1 mais V2, mais V3, mais V4, mais infinito. Tá? Se você utilizar isso, sempre vai dar certo. A gente poderia ter utilizado aqui direto. Né? A concentração do 1 é 1, o volume é 2. Concentração do 2, fazendo aquela correção sempre. Sempre faça a correção. Sempre faça a correção. Sempre faça a correção. 2 vezes 1,5 vezes 2. Então a gente ia ter aqui 2 e aqui ter 6. O volume é 2 mais 2. Então 2 mais 6 dá 8. 2 mais 2 dá 4. 8 sobre 4. Ia chegar na mesma resposta. 2 mol por litro. Só que aqui você mata em uma linha. Fica muito mais simples, muito mais rápido, muito mais objetivo e não tem erro. Só toma cuidado sempre de fazer aquela correção que a gente está sempre falando aqui. Olha qual é o composto, vê se aquela concentração é do composto ou já é do elemento e parte para o abraço, tá? Vai ter muita questão de mistura de soluções, tá? Então, vai dar para treinar, me chama no privado, chama algum plantonista nos plantões, que realmente é uma questão muito importante para vocês, beleza? Que sempre vai aparecer e o ponto-chave é esse. Você utiliza aquele conceito que a gente viu na diluição de soluções, né? Concentração vezes volume, só que aqui você vai fazer uma média ponderada, beleza? Isso é muito importante, né? Porque geralmente ele vai te pedir questões nesse sentido, né? São questões um pouco mais difíceis, mas que são recorrentes também, né? Porque é o que acontece no laboratório, tudo bem? E aí, só para comentar aquela questão que eu estava falando, né? Porque nem sempre ele vai utilizar o volume total. Eu posso ter, por exemplo, a solução 1 com 10 litros, solução com 2 com 10 litros. E ele te pede para saber qual que é o volume de cada solução que ele vai utilizar para chegar na determinada concentração. Então, quando ele te pede essa situação, é mais fácil você utilizar essa fórmula. Porque aí, por exemplo, você já sabe qual que é a concentração final, você sabe a concentração de cada uma das suas soluções, você só precisa determinar qual é o volume. E aí ele vai provavelmente te dar. Ah, eu quero uma solução final, eu quero 5 litros, uma solução final a 2 mol por litro. Então você sabe qual que é a soma dos volumes, você sabe qual que é a concentração final, sabe cada uma das concentrações. Aí você vai gerar um sisteminha, né? Você vai saber V1 mais V2 é 5 e que
quando você trabalha com a média ponderada, tem que dar uma concentração final de 2 mol por litro. E aí você vai fazendo esse sistema de equações para descobrir o quanto você vai utilizar da solução 1 e o quanto você vai utilizar da solução 2. Tá? Então é uma aplicação bem interessante, que aí seria realmente uma questão mais difícil que as outras, porque envolve um sistema de equações, mas você resolve tudo isso utilizando essa equação que eu coloquei para vocês. Tá? Então, olha para ela, lembra, mistura de soluções é média ponderada, e aí não vai ter erro. Tá? Enquanto que diluição de soluções vai ser você manter constante o produto, né? o seu soluto, que vai ser concentração vezes volume. Esse produto vai ser constante sempre, beleza? E aí, passando aqui para o final da aula, vamos trabalhar com coeficiente de solubilidade, porque o que a gente estava vendo até agora são as concentrações de forma pura, né? A gente não estava vendo na prática, porque assim, existem limites na química. Você não pode colocar o tanto que você quiser, que o sistema nem sempre vai aguentar. Tá? Então, existe um limite de concentração que vai depender do seu soluto e do seu solvente. Por exemplo, o sal de cozinha e a água, a gente diz que eles têm um coeficiente de solubilidade infinito. Você pode colocar o tanto que você quiser de sal, que a água ela vai suportar, ela vai dissolver. Tá? Só que nem sempre isso vai acontecer, que nem no caso do Nescau. Se você colocar a partir de uma certa quantidade, o leite não dissolve mais o Nescau e forma aquele corpo de fundo, né? Forma aquele finalzinho que o pó fica lá úmido, mas ele não dissolveu, tá? E isso tudo vai depender do soluto e do solvente, porque se você colocar o óleo e a água, eles não se misturam muito, então o seu coeficiente vai ser muito pequeno, né? Vai ser praticamente zero, né? Que é no caso de misturas heterogêneas, porque eles são imiscíveis. Mas às vezes, por exemplo, eu vou ter um composto orgânico que ele até é solúvel na água. Só que ele não é muito solúvel. Então ele vai dissolver, sei lá, 1 grama a cada 1000 litros. Então é uma solubilidade muito pequena. Então depende do soluto e do solvente, mas também depende da temperatura. Porque lembra da entalpia de dissolução? Bom, se o seu fenômeno de dissolver existe uma entalpia, existe um calor envolvido, e a entalpia depende da temperatura, o seu coeficiente de solubilidade, o quanto você consegue dissolver, também vai depender da temperatura. Geralmente, temperaturas maiores permitem uma maior dissolução, né? Então, se você coloca o seu leite quente, você vai conseguir dissolver mais Nescau do que se ele tivesse frio, certo? Então, esse coeficiente também depende principalmente da temperatura, beleza? Que é o que a questão geralmente vai trabalhar. Beleza? E aí, a partir disso, eles fazem vários exercícios, vários experimentos e descobrem mais ou menos qual é o coeficiente de solubilidade do composto naquele solvente, dependendo da temperatura. Via de regra, os exercícios eles vão trabalhar a 25 graus Celsius, que é mais ou menos a temperatura ambiente. Tá? E aí, os cientistas fazem vários experimentos, vários estudos e meio que determinam uma tabela, um gráfico com a solubilidade, dependendo, né, a partir da temperatura. Que aí foram as imagens que eu trouxe aqui para vocês. A questão ela pode trazer para vocês dentro do enunciado ou numa tabela à parte. Que traz aqui a substância, né, e geralmente ele vai falar no que ele está dissolvendo aquela substância, que geralmente vai ser a água, e a solubilidade dela. Então, por exemplo, o açúcar na água tem uma solubilidade para a temperatura ambiente de 330 gramas a cada litro de água. Tá? O cloreto de potássio, 74. O iodo sólido, 0,16. E com isso, ele vai te pedir para trabalhar as questões, né? Vai perguntar se aquela solução está com uma concentração compatível com o coeficiente, se aquilo está errado e coisas assim, tá? E assim, o ponto-chave da aula é você realmente interpretar esses dados, tá? Então, vamos fazer umas considerações. A solubilidade dos gases, no caso gases ideais, ela sempre diminui com o aumento da temperatura. Aumentou a temperatura, menos gás vai conseguir dissolver naquele líquido, tá? Que é o que geralmente aparece, né, com os refrigerantes. Você abre o seu refrigerante, conforme o tempo vai passando, vai gerando mais bolhas, que é justamente o CO2 se desprendendo do seu refrigerante, porque o coeficiente de solubilidade está diminuindo. Então, você consegue suportar menos gás dentro daquele líquido. E aí, o gás em excesso ele tem que sair do líquido, e ele sai daquela forma de bolha, tá? Quando a gente olha esse gráfico aqui, que é muito interessante, a gente vê várias
coeficiente de solubilidade dos compostos variando com a temperatura. Então, por exemplo, o NaCl ele tem mais ou menos um coeficiente bem estável, né, perto dos 30, 40 gramas de soluto para saturar 100 gramas de água. Ou seja, 30, 40 gramas de NaCl em 100 gramas de água, tá? A unidade ele sempre vai mostrar, e ela às vezes é meio estranha, né? No caso aqui, é tipo gramas do soluto a cada 100 gramas de água. Só que como a densidade da água é 1 grama por mililitro, então é mais ou menos como se fosse 40 gramas de NaCl em 100 mililitros de água. E aí você consegue converter para grama por litro, tá? Tipo 40 sobre 100, 4 sobre 10, 0,4 gramas por mililitro. Né? E aí, só que aí, como você quer litro, você multiplica por 1000. Então vai ser 400 gramas de NaCl a cada litro de água, né? 400 GL, 400 gramas por litro, tá? O NaNO3, por exemplo, você vê que aumentou a temperatura, aumentou o coeficiente dele, né? Que é o que eu estava falando. Geralmente, se aumenta a temperatura, você permite uma maior dissolução do composto, tá? Mesma coisa para o KNA3, NH4Cl, só que veja aqui, o sulfato de césio 3, ele está diminuindo. Ou seja, você aumenta a temperatura, você consegue dissolver menos daquele composto no seu meio. Por que isso? Lembra novamente, a dissolução ela tem uma entalpia envolvendo. Via de regra, as entalpias são positivas, são reações endotérmicas, tá? Que absorvem calor. Tem um ΔH positivo. E aí, quando você aumenta a temperatura, você está fornecendo mais energia para o meio. Então, você favorece com que aquela reação aconteça, tá? Então, você favorece a dissolução. Quando a sua dissolução ela é endotérmica, ela aumenta, né, o coeficiente aumenta conforme a temperatura aumenta. Só que existem algumas exceções, que são as dissoluções exotérmicas, né, que liberam calor, tem um ΔH negativo. Se ela tem um ΔH negativo, se você aumenta a temperatura, aquele sistema ela tem mais energia e fica mais difícil para ele liberar, né, para a dissolução liberar mais energia. Então, se fica mais difícil para ele liberar energia, a dissolução diminui, tá? Então, o coeficiente de dissoluções exotérmicas, ele diminui conforme o aumento da temperatura. É uma exceção, tá? Via de regra, ele sempre vai aumentar, porque geralmente as dissoluções elas são endotérmicas, tá bom? Mas assim, se aparecer para vocês, não se assustem, porque é uma coisa que existe, tá? E aí, quase nunca vejo esses gráficos de exercício, geralmente é a tabela, mas se aparecer, é uma questão um pouco mais difícil, porque interpretar esse gráfico é mais complexo que interpretar a tabela, mas é uma questão que ele vai te dar a temperatura e vai te dar a situação, e você vai ver se está compatível com o coeficiente naquela temperatura. Então, a 60 graus Celsius, o grau de dissolução do NH4Cl é, sei lá, 50 gramas a cada 100 gramas de água. E aí ele vai te dar a situação e você vai ver se aquilo faz sentido ou não, se a solução que ele te deu existe na vida real ou ela está num valor extrapolado, tá? Isso bate com o final da aula, que é a parte das classificações, né? Que eu disse para vocês lá no início, que existem basicamente 4 ou 3, dependendo da questão. E como que a gente vê isso? As soluções insaturadas, esse in de negativo, ele diz que são as soluções que têm uma concentração menor do que o máximo, ou seja, menor do que o coeficiente de solubilidade para aquela temperatura, tá? Então, você consegue colocar mais daquele soluto que ele vai dissolver, porque a concentração que tem naquele meio é menor do que o máximo, tá? As saturadas são quando você tem exatamente a mesma quantidade que o coeficiente, né? Então, você tem o máximo de soluto que consegue dissolver. Se você colocar um pouco a mais, não vai dissolver, que é aquela questão. Existe a saturada simples e a saturada com corpo de fundo. Como é que você forma saturado com corpo de fundo? Você vai dissolvendo, dissolve, 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 dissolve. Chega na saturada simples, então você colocou o máximo. Chegou nessa etapa, você coloca mais do soluto. Como você já chegou no máximo, aquele soluto a mais que você adicionou, ele não vai dissolver, então ele vai precipitar e vai formar o corpo de fundo, né? O fundinho do copo, quando você coloca mais Nescau do que podia, tá? Não deixa de ser uma solução saturada, só que ela tem a observação a mais, que é justamente o corpo de fundo. E a quarta categoria é a supersaturada, que é uma situação especial em que você tem dissolvido na sua solução mais do que o máximo permitido. Pô, Ian,
Se você falou que existe um máximo permitido, como que a gente consegue atingir um nível além dele? Você meio que engana a sua solução, né? Que você vai ter uma temperatura maior, você vai ter a solução saturada, por exemplo, nessa temperatura maior, e aí você vai paulatinamente, gradativamente, devagar, com cuidado, diminuindo essa temperatura. E aí o coeficiente de solubilidade diminui junto, só que aí chega no momento que a solução ela deixa de perceber que a concentração que está no meio é maior do que a permitida. E aí você consegue gerar uma super saturada. Você tem uma concentração maior do coeficiente para aquela temperatura e o sistema acha normal. Ele acha como se estivesse saturado. Só que se você der um peteleco, fizer qualquer variação brusca de temperatura, qualquer perturbação no meio, ele vai perceber, na hora que ele percebe, aquele excesso que está dissolvido vai precipitar na forma de corpo de fundo. Tá? Vamos olhar aqui no gráfico. Ele traz esses 3 pontos. O ponto abaixo da curva do coeficiente tem menos quantidade do que o máximo, então é uma solução insaturada. Quando você está dentro da linha, né, você está exatamente na linha do coeficiente, você tem uma solução saturada. E aí aqui você não consegue diferenciar se é uma saturada simples ou uma saturada com corpo de fundo, tá? Porque o corpo de fundo não está dissolvido, então ele não entra na conta. E aí a saturada, a supersaturada, ela vai estar acima do coeficiente, porque você dissolve além do que é o máximo permitido, tá? E aí, na hora, por exemplo, que você perturba o seu sistema, olha aqui, o ponto está aqui em cima e o coeficiente na mesma temperatura está aqui embaixo. Essa coluna inteira vai precipitar na forma de corpo de fundo na hora que ele percebe esse erro, né? Que tinha mais do soluto do que ele permitia. Então vamos olhar aqui como é que você formaria uma solução supersaturada, por exemplo. Você vai estar aqui em cima, por exemplo, na temperatura de 100. Dissolveu 250 gramas a cada 100 ml de água. Aí você vai diminuindo a temperatura bem devagar, bem devagar, bem devagar, sem ele perceber. Chegou a 80 aqui. Olha só, você está com uma concentração maior do que a permitida, só que ele não percebeu, porque você fez isso com muito cuidado. Pô, deu um peteleco, vai cair desses 250 para o quanto 80 permite. Que é, sei lá, uns 160, tá? Então, do 250 ao 160 foi o quanto precipitou na forma de corpo de fundo, porque era o excesso que tinha. Só que foi de 250 a 160 em concentração, né? A massa, o número de mols em específico, você vai ter que fazer a conta, tá? Então é meio que 250 menos 160 vezes o volume é o quanto precipitou. É a diferença da concentração vezes o volume é o quanto vai precipitar, beleza? E aí, porventura, ele pode perguntar para você, eu tinha uma solução supersaturada de concentração tal, volume tal, dei um peteleco, precipitou. Qual que é a massa que precipitou? E aí você vai fazer diferença das concentrações multiplicado pelo volume é a massa que precipita, tá? É aquele excesso que ele tinha por conta da supersaturada, beleza? Então, é mais ou menos isso. Ele pode trabalhar bastante esse gráfico, tanto para perguntar se a solução está saturada, insaturada, supersaturada, se ele forma corpo de fundo, ou seja, para uma temperatura de 100 graus Celsius. Ele fala para você que em 100 ml de água ele colocou 350 gramas do soluto. Ou seja, ele colocou mais do que é o possível. Então você vai falar, vai formar uma solução saturada de 250 gramas a cada 100 ml e vai precipitar uma certa quantidade, que é aquela diferença, formando um corpo de fundo. Tá? Então você vai ter uma solução saturada com corpo de fundo, porque você colocou além do que era permitido. Beleza? Coloquei a 100 graus Celsius 100 gramas do meu soluto. Bom, como 100 gramas é menos do que o coeficiente, você vai formar uma solução insaturada. Beleza? Então, ele vai trabalhar mais ou menos nesse sentido. Ele vai te dar a informação do coeficiente de solubilidade e vai te perguntar qual que é a classificação daquela solução. Insaturada, saturada, saturada com corpo de fundo ou supersaturada. Tá? E aí, se for supersaturada, ele vai te deixar claro que ele fez o processo de forma gradativa, de forma calma, de forma devagar, né? Que é meio que esse cuidado que ele tem para poder gerar a solução supersaturada. Beleza? Então, não se preocupe que ele vai deixar bem claro isso. Tá? Na aula de hoje era mais ou menos isso. Qual que é a parte importante? É a parte das contas, tá? Até que é importante saber o que é soluto, solvente e tudo mais, mas isso vai estar implícito. Ele vai falar que vai dissolver
sal de cozinha na água e vai te pedir para diluir a solução, vai pedir para misturar as soluções. Realmente, dissolução, diluição e mistura é o ponto alto, porque são as contas, que é geralmente que cai mais, porque consegue trabalhar mais pontos da matéria e são questões um pouco mais complexas. O coeficiente de solubilidade e tudo mais, ele pode até aparecer, ele aparece menos, tá? Mas ele aparece de certa forma até que frequente, tá? Mas principalmente com essa questão, se é insaturada, se é saturada ou supersaturada, beleza? Mas geralmente ele vai pedir vai te dar esse gráfico do coeficiente e vai trabalhar mistura e diluição, tá? Não precisa se preocupar tanto. Ou ele vai pedir para você preparar a sua solução, né? E aí, em seguida, perguntar qual que é a classificação dela, né? Ele vai te dar a tabela, vai falar, adicionei tanto, num volume tanto, tá adequado com o coeficiente ou não? Uma solução saturada, insaturada, saturada com corpo de fundo, o que é essa questão, tá? Mas aí tem um exercício para vocês, com um pouquinho de análise dimensional, para a gente relembrar um pouco, porque unidade é uma coisa que cai muito em soluções, tá? Sempre tem que ficar bem atento às unidades, porque existem concentrações diferentes que determinam unidades diferentes, então tem que tomar cuidado, tá? Então sempre bom treinar. Qualquer coisa, estamos aí, só me chamar. E é isso, gente. Bons estudos, boa semana. Até semana que vem.